Olá pessoal, vamos gravar a nossa sexta aula sobre a nova lei do magistério de Mairinck, para que a gente possa dar sequência aí nos nossos assuntos, né? Na última aula nós paramos, aqui no artigo 53, certo? Opa, desculpa aqui, vamos abrir a tela certa. Abrimos aqui. Paramos no artigo 53 dos provimentos de emprego público. E agora nós vamos para nomeação, a seção 2, nomeação. Então, como é que se dá a nomeação contratual? Como é que ela far-se-á, né, em caráter efetivo, quando se tratar de emprego de provimento de concurso de provas e títulos, né? Então, mesmo sendo CLT aqui, também Mairinck, também tem que ter tem que ter o concurso e provas de título, prova e título, tá? Não ou. Cuidado que a banca costuma trocar por ou. Parágrafo único. A nomeação contratual para emprego de provimento efetivo depende da prévia habilitação de concurso público de provas e títulos, obedecida a ordem de classificação e o prazo de validade, né? Então, esses dois itens aí têm que ser obedecidos. Então, vamos lá para a seção 3 do concurso público, né? O concurso será de provas e títulos. Já repetimos isso aqui, artigo 55. E aqui, gente, no artigo 56, atenção. A Banca Instituto Mais gosta muito de datas, né? E olha aqui, ó, o concurso terá validade de 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Então, atenção, né? Concurso público ele vale por 2 anos. Então, 2020 ele foi feito, 2021, 2022. Ele pode ser prorrogado 2023, 2024, dependendo da data que ele começa, né? Então, ele pode ser prorrogado aí por 2 anos, uma única vez, tá? Então, concurso público, 2 anos, prorrogado por uma única vez, por um único período. A prefeitura pode não prorrogar? Pode, né? Isso é uma decisão da prefeitura, tá? Parágrafo único. O prazo de validade do concurso e as condições de sua realização serão fixados em edital, que será publicado oficialmente, o que já aconteceu, né? Lembrando que o edital é a lei do concurso, certo? E aí, artigo 57, durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, né, aquele aprovado em concurso de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir emprego na carreira. Vou explicar esse artigo assim. Por exemplo, vamos supor que a prefeitura fez concurso 2021, 2022, prorrogou 2023, 2024, e aí está acabando o concurso, eles já lançam outro edital, já termina o concurso, já tudo pronto, né? Só que ainda o outro tá valendo. Então, eles têm que encerrar lá a chamada do outro até o final, deixar o outro, né? Precisa parar o prazo dele, acabar o prazo dele, aí sim eles podem chamar. Lembrando que as prefeituras elas têm obrigação de convocar, né? Se ela colocou lá no edital 10 vagas, ela tem que chamar 10 pessoas, tá? Não pode deixar de chamar o que ela coloca no edital. Artigo 58, né? Deverá ocorrer a realização de concurso de provas e títulos para provimento qualificado de todos os empregos públicos ocupados pelos profissionais de magistério e serviços de apoio na carreira, na rede de ensino público, sempre que a vacância do quadro permanente alcançar percentual que possa provocar a descaracterização do projeto político-pedagógico da rede de ensino, de acordo, né, nos termos do parecer do Conselho Nacional de Educação e da Câmara de Educação Básica, 9 de 2009, e o que determina o artigo 85 da Lei 939496, a famosa LDB, tá? Então, ok, tudo bem, gente? Seção 4, né? Posse e exercício. Deixa eu só explicar aqui no artigo 58 o que acontece aqui. Muitas vezes a prefeitura, né, ela tem um número de contratados muito grande, e isso não pode, né? Se ela precisa fazer o concurso público, certo?
tá bom? Então, se o percentual de vagas é muito grande, né, tem que fazer o concurso público. Seção 4, posse e exercício, importante também. Quando é que se dá a posse? No artigo 59, pela assinatura do respectivo termo contratual, né, na qual constam lá as atribuições, deveres, responsabilidades e os direitos ao emprego ocupado. Gente, fui convocado, saiu meu nome lá, significa que eu já estou com a posse? Não, claro que não. Você só tem a posse a hora que você assina o termo contratual. E artigo 60, a posse em emprego público dependerá da prévia inspeção médica e oficial. Parágrafo único. Só poderá ser empossado, né? Aqui é importante, né, gente? Você tem que passar pela inspeção médica. Se tiver algum problema, você pode não tomar posse, né? Só pode ser, você não terá condições aptas, e se te colocar inapto, você não consegue tomar posse. Tá? Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto, né, que eu acabei de falar, física e mentalmente para o exercício do emprego. Artigo 61. Exercício é efetivo desempenho das atribuições do emprego público ou da função de confiança. Né? Você tomou posse, aí depois você começa efetivamente a trabalhar quando você estiver lá desempenhando as suas funções, aí você já está em exercício. Né? Ao entrar em exercício, artigo 62, o empregado apresentará ao órgão competente os elementos necessários ao seu assentamento individual, a sua documentação. Né? Para o exercício, você tem que ir lá fazer aquelas documentações que todos os empregados públicos e funcionários públicos têm que apresentar, né? Por motivos da transparência, enfim. Aí eu chamo a atenção aqui para o artigo 63, que a Banco Instituto Mais gosta muito de números. Lembra que eu falei para vocês, quem não assistiu o vídeo, assista lá, perfil da Banco Instituto Mais. E aí tem o artigo 63. Qual é o prazo para você ser nomeado? 48 horas. Não esqueça disso. Prazo para o nomeado tomar posse é de 48 horas. Improrrogáveis. Cuidado também com essa palavrinha, que eles podem colocar numa questão prorrogáveis. Eles podem fazer uma questão assim. O prazo, de acordo com o artigo 63, o prazo para o nomeado tomar posse é de 24, 32, 48, 72, enfim, né? E aí, se você não leu, né, você pode errar essa questão, que é muito simples, né? Prazo para posse, 48 horas, improrrogáveis, né? Ou no caso do empregado que se encontra em licença nessa data, do término do seu impedimento. Se você tiver com alguma licença de saúde, né, claro que você tem aí, quando acabar, o direito de tomar posse, tá bom? Artigo 64. O empregado deverá entrar em exercício imediatamente após ter realizado o exame médico, tá bom? Então, da designação, seção 5, vamos lá. O que é o artigo 65 diz? Designação para função gratificada, as famosas FGs, né? Deverá recair obrigatoriamente, cuidado com essa palavra aqui, atenção também é obrigatoriamente, sobre empregado ocupante de emprego efetivo, né? Então, você, para ocupar uma função gratificada, você tem que ser concursado, tá? E destinam-se apenas às atribuições de assessoria, direção e chefia. Guarda isso, assessoria, direção e chefia. E ato de designação de livre nomeação do prefeito. Quem faz isso é o prefeito, tá bom? Artigo 66, né? Quando se tratar de designação para função gratificada, o exercício deve pautar-se na data da publicação do ato da designação. Então, você foi lá, passou já todas as etapas, já passou o estágio probatório, passou os seus 3 anos, você já é um funcionário, né, um empregado público, você pode galgar um FG. E aí, quando sai a sua designação, você já começa a sua atividade.
salvo quando o profissional estiver em licença ou afastado por qualquer outro motivo legal, hipótese em que recairá no primeiro dia útil após o término do impedimento, não excedendo a 30 dias da publicação. 2 novos números para você prestar atenção, né? Primeiro dia útil após o término do impedimento e 30 dias após a publicação. Então, o que acontece? Você teve um problema de saúde, tá? Você teve um problema de saúde, aí você, né, foi designado para a função gratificada. Passou 30 dias, você não pode mais tomar posse porque você excedeu aí, certo? Deu 29, você voltou, ok, tudo bem. Artigo 67, né? O empregado designado para exercer função gratificada perceberá gratificação pela tabela do anexo E. Você ganha um pouco mais, né, quando você recebe a sua função gratificada. Parágrafo 1. Quando cessada a designação do empregado, né, acabou a sua designação lá por algum motivo, você retorna ao emprego de origem. Né? Se é professor, retorna por cargo de professor, lhe assegurando todas as evoluções previstas no emprego efetivo. Segundo parágrafo, o exercício das funções gratificadas não se enquadram para efeito de evolução funcional, tá? Então, preste atenção nisso. Terceiro parágrafo, as gratificações percebidas pelo profissional do magistério e serviços de assessoria pedagógica, né, quando o exercício da função gratificada, serão cessadas quando você retorna ao emprego de origem. Então, você está lá com FG, né, na assessoria pedagógica, você retornou ao emprego de origem, lógico, né, aí automaticamente seu salário pede a função gratificada. Né? E a quarta, a gratificação, quando percebida em percentual dos vencimentos do cargo, será calculada com base em vencimentos de apenas um emprego, não computada o acúmulo de emprego na Prefeitura de Mairink. Por que tem esse parágrafo 4, gente? Porque professor pode ter 2 cargos. Aí você assume um FG. O FG é calculado em cima de um cargo seu, não dos 2. Né? Senão você ficaria com 2, o FG duplicado. Então, por isso que em algumas prefeituras, dependendo da situação, se a pessoa tem 2 cargos, às vezes nem vale a pena ela assumir o FG. Né? Normalmente vale, tá? Mas tem alguns casos que não. Vamos aqui para designação da função gratificada de coordenador pedagógico e coordenador de área, tá? Então, artigo 68. Constituição componentes do processo de designação do profissional para a função de coordenador de área e coordenador pedagógico para escolas municipais do ensino fundamental os seguintes índices. Apresentação do projeto que vise melhoria e aprendizagem, né? Então você tem que apresentar lá, é importante você lembrar disso. Você tem que apresentar para ser coordenador de área e pedagógico, você tem que apresentar um projeto para melhoria do ensino e aprendizagem. Analisar, né? Esse projeto será, pelo item 2, analisado e aprovado pelo suporte da instituição e homologado pela Secretaria de Educação, tá? Parágrafo 1. O projeto, né, a ser apresentado, ele deve explicitar os referenciais teóricos que fundamentam a função de coordenador pedagógico e coordenador de área. Então, você apresenta um projeto fundamentado para você poder ter acesso a esses cargos. Parágrafo 2. Primeiro ponto importantíssimo aqui, né? Para você acessar esses cargos, né, você tem que pertencer ao quadro permanente da prefeitura por mais de 3 anos, né? E apresentar documentação, identificação, situação profissional, inclusive citação de experiências pedagógicas desenvolvidas. Gente, atento aqui nos 3 anos, tá? O que acontece? Você passou já pelo estágio probatório, né? Você tem 3 anos lá na prefeitura, você pode pleitear os cargos de coordenador pedagógico e coordenador de área. E aqui o parágrafo 3, com base em índices apresentados pelo desenvolvimento educacional do município, fundamentados em diagnósticos aferidos por meio
de resultados, IDEB, Saresp e AREM. IDEB todo mundo conhece, né? Saresp também é a prova do estado, e AREM, que é novidade aqui, né? Eu fiquei procurando, o que é esse AREM? AREM é a avaliação de rendimento escolar do município de Mairink, né? Então tem uma prova lá específica para avaliar a educação de Mairink. E deverá elaborar proposição de intervenção para a melhoria de qualidade de educação na etapa de atuação, tá? Qualidade de ensino na etapa de atuação. O que precisa para você pleitear esses cargos? Ter licenciatura em pedagogia plena, com habilitação em gestão escolar ou pós-graduação em gestão escolar. Gente, a maioria das pessoas, né, hoje os diplomas, a maioria dos diplomas de pedagogia, os mais recentes, né, dos últimos anos, já inclui tudo isso, tá? Antigamente era separado. Tinha um pedagogo que ia para a sala de aula, tinha um pedagogo que era para a gestão. Hoje é tudo junto, né? Parágrafo 5. Proposta de acompanhamento do seu projeto, estratégias para garantir o seu monitoramento e execução com eficácia. Se apresenta o projeto, tem uma série de metas lá, de objetivos, e você tem que cumprir para você continuar na sua função gratificada. Parágrafo 6. Anualmente, o servidor poderá ser reconduzido ao exercício da função gratificada. Prestem atenção, lembra que eu falei, Banco Instituto Mais, gosta de número, de data, de período, e aqui está falando, coordenador pedagógico, coordenador de área, todo ano ele é avaliado, né? Então é anualmente, tá? Para que ele possa continuar. Aí tem a avaliação após o resultado satisfatório de seu desempenho pelos pares e secretário de educação, a ser realizada no mês de dezembro. Então, olha outra data aqui importante, dezembro, né, pela instituição e deve ser registrado em ata. Artigo 69. O coordenador pedagógico e o coordenador de área terão sua designação cessada. É importante você saber esses dois itens aqui que pode aparecer também. Mediante solicitação escrito, né? O profissional não quer mais, cansou, ele vai lá e pede para sair. A critério da administração em decorrência de. Então, o que acontece? Dois itens aqui, o A e o B. Não corresponder às atribuições da função. Então, não deu certo, o coordenador deu muito problema, o coordenador de área também, e então ele não correspondeu, a administração pode tirá-lo, né, da função. E afastar. Se ele ficar afastado por um período superior a 30 dias, ele perde a função gratificada, tá? Então, a cessação, né, cessação da designação de coordenador pedagógico deverá ser precedida de decisão conjunta entre direção e Secretaria Municipal de Educação, com as devidas justificativas e registro em ata. Tudo, né, tem que ter motivo, tem que ter lá o que aconteceu, ser registrado, não pode simplesmente ir lá e retirar a pessoa, né? Seção 7. Aqui a designação gratificada, o FG, diretor de escola, vice-diretor, supervisor de ensino, supervisor de educação inclusiva, supervisor geral de ensino fundamental e supervisor geral de ensino infantil. Artigo 71. Para FG, diretor de escola, a designação vai seguir os seguintes critérios. Então, vamos prestar atenção aqui quais os critérios. Primeiro parágrafo. Pertencer ao quadro de profissionais de Mairink. Isso vai se repetir em vários aqui FGs, né? Todo FG tem que pertencer ao quadro permanente. Segundo parágrafo. Portar diploma de licenciatura plena em pedagogia, com habilitação em gestão escolar ou pós em gestão escolar. Também vai aparecer bastante aqui isso. Terceiro, aqui que precisa ter muita atenção, né? Para você ser diretor, olha só, o servidor ele tem que comprovar o quê? 5 anos em sala de aula. Então, para você ser diretor em Mairink, você tem que ter 5 anos e ou pertencer ao quadro permanente como assistente de direção escolar. Assistente de direção escolar é um cargo permanente. Diretor é um cargo de função gratificada. E você tem que ter 5 anos. E o vice-diretor? Também é 5? Não. Vice-diretor, olha lá, é menor o período. 3 anos de sala de aula. Então, vamos lá.
diretor, não pode esquecer esses números aqui que a banca gosta, lembra disso. Quem não assistiu o vídeo, assiste lá, perfil da Banca Mais. 5 anos para diretor, 3 anos para vice-diretor. Também, quando é que cessa, né, a designação de diretor de escola? Ela deve ser precedida de decisão conjunta entre a secretaria e chefe do executivo. Veja, aqui no caso do diretor, é o secretário e o prefeito ou prefeita, né, da cidade, com as devidas justificativas em registro de ata. E no 7.1, vamos ver aqui, constituir, né, componentes do processo de designação do supervisor de ensino, os seguintes itens. Tá, vamos lá, continuando aqui. Continuando aqui no 71, né? Então, o 71 vai aqui repetir vários momentos aqui das designações de quadro, tá? Então, supervisor de ensino, né? 71A, desculpa, 71A. O que ele vai fazer? É mais ou menos esses artigos, né? O 71, que vai se repetir aqui várias vezes, ele vai ter praticamente a mesma coisa. O que vai mudar são os períodos e as experiências. Então, vamos lá. Pertencer ao quadro, também. Lembra que eu falei? Ter o diploma de supervisor, também. Aqui, muda aqui, ó. No parágrafo 3, o que acontece? Né? Ter experiência mínima de 3 anos de exercício na área de gestão de escola. Aqui é diferente. Então, vocês perceberam aqui, ó, você tem que ter experiência mínima de 3 anos como gestor, né, de escola. Então, para ser diretor, você tem que ter 5 de sala de aula. Para ser supervisor, né, e aqui, ó, supervisor de ensino, tá? Destacando aqui, você precisa ter o quê? 3 anos de diretor, tá? Então, guardem bem isso. E a mesma coisa, para acessar, né, é uma decisão da Secretaria do Executivo, né, da Secretaria de Educação e chefe do Executivo. E aí, gente, aqui vem uma diferença, tá? Nesse 71 aqui. Para função de supervisor da educação inclusiva, supervisor geral de ensino fundamental, supervisor geral de ensino infantil, né? Aqui são os supervisores das áreas, né, de educação inclusiva, do ensino fundamental e do ensino infantil. A mesma coisa, tem que pertencer ao quadro Marink, tem que ter o diploma de pedagogia com gestão escolar. Aqui tem o detalhe que, né, ou supervisão escolar, tem um ou a mais aí, mas também, ó, parágrafo 3, aqui mudou. Ele não precisa ter experiência com direção, ele precisa ter 5 anos em sala de aula ou pertencer ao quadro permanente como assistente de direção escolar. Então, essa é a diferença, então tem que guardar isso, tá? O supervisor, né, esse sim precisa ter experiência de direção. O supervisor de área, não, ele precisa ter experiência de sala de aula, 5 anos, de acordo com a lei aqui. E sessão é a mesma coisa, né? Vai cessar da decisão do secretário de Educação e chefe do Executivo. Tá bom, gente? Aqui depois nós vamos falar da contratação temporária para a função pública e isso a gente vai deixar para a próxima aula, onde a gente vai falar desse tema importante. Aproveite esse tempo para dar uma estudada aí, né? Repara bem nos números, muita atenção nisso para você que pode, como eu falei, perfil da Banca Instituto Mais, eles gostam de fazer essa pergunta, tá bom? Até a próxima aula, muito obrigado, né? E acompanhe aí o nosso canal, se puder curtir,